Eu estou aqui no Museu Nacional de Enfermagem Ana Nery com Maria Júlia Lemos, a enfermeira e diretora do museu. Como foi que surgiu a ideia de ter um museu de enfermagem e o que é legal aqui na Bahia e quando isso aconteceu? A ideia, essa iniciativa é do sistema, né? O COFEN, Conselhos Regionais, Conselho Federal de Enfermagem, os Conselhos Regionais. É uma história já um pouquinho antiga, não é tão recente. Começou na década de 1990 e foi amadurecendo. Em 2001 se formou realmente a ideia, se contratou uma equipe de trabalho para começar a elaborar a parte da expografia, que é responsável Marcelo Dantas, uma pessoa de notoriedade nacional e internacional. Em 2005, com a criação da Associação dos Amigos de Enfermagem, Ana Nery, para que pudesse receber recursos e fazer o projeto de implantação, e desenvolveu todo o projeto. 20 de maio foi que esse museu de 2010 ele foi inaugurado. Então, nós já estamos com 6 anos de inaugurados, de história mesmo. Quando foi que surgiu a entrada da mulher na enfermagem? Na realidade, hoje, ela é tida como uma profissão feminina, mas a gente sabe, estudando a história, ela começa realmente pelo sexo masculino. E aí, mais tarde, a mulher, principalmente através das religiosas, foi que ela se tornou uma profissão dita feminina. Mas, a nível de história, se você pesquisar, você vai ver que o homem foi o primeiro cuidador mesmo. Agora, se a gente for voltar aqui para a História Bahia, eu vou te falar que foi Francisca de Sante. Então, muito antes de Ana Nery, a gente tem na história da enfermagem a Francisca de Sante, uma baiana, em que o marido ele era um comerciante bem dotado de recursos financeiros, da Santa Casa de Misericórdia, e durante a febre amarela aqui no estado da Bahia, ela se ocupou de acolher na própria casa pessoas indigentes, porque o hospital da Santa Casa de Misericórdia já não comportava mais. Então, assim, se a gente for analisar, a Francisca de Sante seria a nossa primeira enfermeira. Aí depois a gente vem com a Ana Nery, mas com certeza que existem outras tantas mulheres, né, que são anônimas, que cabe a se fazer toda uma pesquisa. E as pessoas que não conheciam o museu e agora passam a conhecer, vão encontrar aqui no museu? Bom, aqui elas vão encontrar a história da enfermagem. O museu ela tem essa missão de divulgar. E aí a gente começa com a Francisca de Sante, com as Santas Casas de Misericórdia, que foram instaladas aqui na Bahia. E o que eu achei muito interessante nesse museu é que tem a primeira enfermeira negra na Bahia que ainda está viva. O museu houve toda da parte das pesquisas e foi deixado um pouquinho de lado o afrodescendente, a contribuição dele na história. Apesar que a gente sabe que na época do descobrimento do Brasil, teve a colonização dos portugueses, depois nós tivemos a migração do escravo, e aí começa o cuidador realmente, né? As negras, né? As mães de santos, as parteiras, a cuidar, né? As amas de leite. Uma é a Mãe Colota, é uma história extremamente interessante, mãe de santo, mas assim, ela começa a prestar ajuda ao médico. E esse médico começa a chamá-la de enfermeira Coló. E ela gosta desse título, de ser enfermeira Coló. Então, assim, ela tinha o preceito dela, que ela respeitava, a comunidade também respeitava, mas ela fazia questão de colocar o seu branco na hora que ela ia cuidar desse doente, quem estava necessitando, principalmente parturientes e crianças, de colocar uma cruz vermelha. Então, quando ela estava vestida de branco com uma cruz vermelha, significava que, naquele momento, ela não era mãe de Sante, ela era a enfermeira Coló, que prestava os cuidados. E é muito legal. As histórias dessas mulheres são inspiradoras, né? E a senhora também está de parabéns. Eu vejo amor pela profissão nos seus olhos, no falar. Isso é importante. Então, se vocês querem saber mais sobre a história da enfermagem, venha no Muneã. Abre de que horas a que horas? Nós abrimos de segunda a sábado, segunda-feira, 11 horas, até às 5 da tarde, de terça a sábado, de 8h30 às 5 da tarde. Muito obrigada, Maria Júlia. E vocês vão no Congresso Nacional de Saúde e Atenção Domiciliar, que vai ter uma mostra do Museu Nacional de Enfermagem Ana Nery. Eu estou aqui com o doutor Leonardo Salgado, que vai estar no CONSAD e é um especialista em geriatria. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre as tendências e soluções humanizadas.
Com relação à humanização, tendências de tratamento, a gente percebe que a possibilidade de tratar pacientes no seu domicílio facilita a humanização desse tratamento. À medida que nós temos uma população que está envelhecendo num ritmo muito acelerado e não temos condições de criar unidades hospitalares para atender toda essa demanda, a possibilidade de tratar esses pacientes no domicílio, ela passa a ser uma possibilidade adequada e mais humanizada do que a possibilidade de tratá-los nos hospitais. Que isso é através do home care. Nos explique mais como é que funciona isso, doutor. A internação domiciliar é uma possibilidade de internação. Se você tem um paciente que precisa ser internado para um determinado tratamento, você vai avaliar o quadro clínico desse paciente e ver se ele tem condição de ser internado em domicílio e ser uma alternativa à internação hospitalar. Então, todo paciente que precisa ser internado, ele pode ser internado num hospital ou no domicílio. E, no caso, os hospitais têm uma parceria muito grande com os home care, porque realmente não tem como manter uma pessoa por tanto tempo no hospital e, por isso, há uma tendência do home care vir forte no mercado, é isso mesmo? As principais doenças que antes matavam as pessoas por volta da 4ª à 6ª década de vida, como os AVCs, por exemplo, a medicina conseguiu avançar e salva vidas. Mas ela está criando um contingente de pessoas com sequelas neurológicas muito grandes. Essas pessoas sobrevivem, mas têm algum tipo de dependência após esses episódios. À medida que a população vai envelhecendo, várias outras doenças elas começam a ser muito mais comuns. E são doenças que habitualmente são incapacitantes, que trazem para esse paciente uma dependência funcional. Por exemplo, Parkinson, Alzheimer, são pacientes que têm, num determinado momento, uma vida ativa e, à medida que a doença evolui, passam a ser pessoas que precisam de cuidados. Nós não temos estruturas hospitalares ou de nursing home ou de instituições asilares para abranger toda essa população que tem essa necessidade. A atenção domiciliar ela passa a ser uma grande opção para atender esse grande número de pacientes. Hoje, os hospitais, no Brasil inteiro, eles vivem um grande problema de número de vagas. É muito complicado construir um hospital. Demora-se muito tempo, muito planejamento, muito investimento. É muito difícil, inclusive, ampliar leitos hospitalares. Os hospitais que estão presentes, dando um exemplo aqui de Salvador, eles estão presentes há mais de 10 anos em Salvador, onde a população naquela época era muito menor e mais jovem. A população está crescendo e envelhecendo numa velocidade muito grande e não está se construindo leitos nessa mesma proporção. Quando o paciente cronifica no hospital e ele tem uma condição clínica que permite ser tratado em casa, ele libera um leito para tratar outras pessoas. Imagine que um paciente que fica 30 dias internado, aquele mesmo leito poderia tratar 10 pacientes que ficam 3 dias internados. Então, a gerontologia envolve vários profissionais de saúde, não só o médico. Isso. Gerontologia, o estudo do envelhecimento. Então, você pode ter um enfermeiro gerontólogo, um nutricionista gerontólogo, um fisioterapeuta gerontólogo, um médico gerontólogo. E falando de carreira, eu gostaria de saber, um geriatra pode trabalhar em quais lugares? O geriatra ele pode trabalhar no hospital, como qualquer outra especialidade, ele pode estar trabalhando no consultório, ele pode estar trabalhando em instituições de longa permanência, tá? Onde você pode ter unidades de pacientes crônicos, asilos, você pode ter geriatra trabalhando, e no domicílio. O domicílio permite ao médico geriatra o tratamento de pacientes, o acompanhamento de pacientes, tanto na esfera de uma internação domiciliar, como no acompanhamento, que deveria ser ambulatorial, no consultório, mas pela dificuldade de locomoção ou outras dificuldades, o médico tem a capacidade de atendê-lo em casa. Você que quer ser um futuro médico, vá no CONSAD para descobrir mais novidades, soluções e tendências do mercado de geriatria. Muito obrigada, doutor Leonardo Salgado, e nos veremos lá no Congresso. Eu estou aqui com Cláudia Pedrosa, a idealizadora do CONSAD. Por favor, Cláudia, nos diga como foi que surgiu a ideia de fazer o primeiro Congresso Nacional de Saúde e Atenção Domiciliar. A Bom Cuidar, ela veio para o mercado, ela surgiu no mercado com a intenção de promover vários cursos de capacitação, qualificação, né, e treinamento, e também no cuidar de pessoas com necessidades especiais.
Diante disso, a gente começou a observar algumas situações que estavam acontecendo no mercado que era importante. E vimos também que as empresas de home care, elas solicitam um cuidador quando elas estão prestando esse serviço. E diante disso tudo, eu falei assim, gente, por que a gente não faz um congresso? Por que a gente não traz isso realmente a foco para toda a população e os profissionais de saúde? Aonde vem palestrantes de todos os lugares do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos palestrantes do Canadá, e que vão mostrar e trazer temas importantes hoje, não só para o segmento de home care, mas também para a qualificação do cuidador. Cuidar já começa desde o momento que a gente nasce, né? Que a mãe já cuida. Então, o cuidador, ele não precisa ter uma especialização ou uma graduação, mas ele precisa ter uma qualificação. Ele precisa estar capacitado a cuidar de alguém com alguma necessidade especial. Algumas doenças do próprio envelhecimento são importantes você ter conhecer mesmo essa doença, como o Alzheimer, o Parkinson, né? Para poder você saber quais os cuidados realmente são devidos a essas pessoas, para evitar que aquele paciente, aquela pessoa que está sendo cuidada, ela retorne de novo para o hospital. E quais são, então, hoje os cursos para o cuidador que vocês estão fornecendo? Pronto. Hoje a gente tem vários cursos de especialização. Fechamos parcerias com empresas de São Paulo e do Rio de Janeiro também, né, que nós vamos fazer cursos de especializações para pessoas já graduadas, tá? Mas nós temos cursos de cuidador de idosos e de cuidadores de pessoas com necessidades especiais. O importante é a gente deixar claro aqui, gente, a profissão é muito importante, é muito bonita, mas o curso ele não pode, em hipótese alguma, ter menos de 160 horas de carga horária de estudo. Não pode ser um curso de um final de semana. Ninguém aprende a cuidar num final de semana. Então, a gente insere várias disciplinas, a gente leva equipamentos para que eles conheçam o que é um tensiômetro, ensina a verificar a pressão, ensina a verificar a temperatura. Então, é importante todo esse conceito realmente do cuidar. Para mais informações, o site da Bom Cuidar, sobre os cursos, enfim, e para quem precisar do próprio serviço da Bom Cuidar. O site da Bom Cuidar é www.bomcuidar.com.br. Tem todos os cursos. Nós temos cursos, por exemplo, de especialização em técnicos de enfermagem em home care, ou outros que queiram estar na área do cuidar. Eu gostaria que você já convidasse as pessoas para ir para o congresso e o que vai ter lá. Todos estão convidados, todos da área de saúde, assistente social, gestores, administradores, porque nós vamos falar de gestão, vamos falar de inovação tecnológica, vamos falar de judicialização da saúde, vamos falar de uma gama de temas científicos muito importantes hoje, como cuidados paliativos. Então, vai ser muito interessante esse congresso. E vamos levar junto com os nossos parceiros aqui, que é o museu, né, para mostrar realmente a inovação da tecnologia, como a enfermagem nasceu e como é hoje no mercado. Cláudia, muito obrigada, sucesso. E eu fico muito feliz porque o Carreiras e Oportunidades vai estar no dia 14 lá. Então, anotem na sua agenda. Aliás, entre no site porque as inscrições estão lá, consadesaude.com.br. O Carreiras vai estar no dia 14, mas o evento vai ser de 9 às 20 horas. O evento começa às 9 horas da manhã, com credenciamento, termina a última palestra às 18h30, mas a gente sempre dá aquele tempo a mais por causa dos debates que ocorrem nas palestras. Na Arena Fonte Nova, nos dias 14 e 15 de julho. Aguardamos vocês lá. Até mais.